Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Amém? Nessa quarta-feira, nós iremos falar sobre a parábola do bom samaritano. E você, com certeza, já deve ter lido ela mais de uma vez, você já deve ter ouvido sermões sobre ela mais de uma vez. Enfim, trata-se de um texto bastante conhecido, ele se encontra lá em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25 e vai até o versículo 37. É um texto que está exclusivamente em Lucas e muitas lições você já deve ter tirado dessa parábola de diversas maneiras, seja em estudo de escola dominical, seja em sermão, ou seja até mesmo nas leituras devocionais. Mas Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 12, a Bíblia nos diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar ao ponto de dividir alma e espírito. Eu creio nisso, meus irmãos. Mesmo um texto às vezes já batido, um texto já bem conhecido, eu creio que ele tem muito ainda a nos revelar, porque a revelação de Deus ela se dá espiritualmente. A palavra ela é viva e eficaz quando o Espírito de Deus ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, ilumina o nosso ser, a compreensão daquilo que Deus quer falar especificamente, exclusivamente para nós, ou para a nossa família. E eu creio que será assim nessa noite de quarta-feira. Por isso eu vou te convidar a usar esse texto com muito carinho, com muita atenção, porque a gente tem essa tendência, às vezes, por conhecer um texto, digamos, de uma maneira até exaustiva, da gente, às vezes, passar os olhos em cima sem muita atenção. Não faça isso. Não faça isso. Eu acredito que Deus há de falar contigo nessa noite, como falou comigo, né? A gente tem normalmente uma linha mestra, uma linha sempre muito bem estabelecida dentro dessa parábola, que não dá muito para fugir em termos de interpretação. Mas ao ler, ao preparar esse material para essa semana, Deus me atentou para outras coisas que eu não tinha me atentado anteriormente. Você vai perceber que essa parábola vem no momento em que Jesus está sendo inquirido, ele está sendo questionado, ele está sendo colocado à prova. E aí eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, você tem sido colocado à prova por pessoas que não conhecem o Evangelho, por pessoas que questionam a sua fé? Né? Além da mensagem em si que a parábola tem a transmitir, o próprio contexto em que ela é contada tem muito a nos ensinar. Jesus usa da sua sabedoria, usa da Bíblia, ele faz com que a pessoa, o seu interlocutor, ele responda a uma pergunta baseada na Bíblia. Enfim, Jesus usa recursos aqui que nos ensinam além do que está dentro do contexto da parábola. Nós vamos ver um pouco disso no nosso estudo escrito, na nossa devocional escrita, naquele estudozinho dirigido que você já deve estar bem acostumado com ele. Mas eu queria chamar a atenção para um versículo interessante aqui antes de você entrar no estudo propriamente dito. Lá no versículo de número 26, o texto diz assim: Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Respondeu corretamente. O intérprete da lei, esse judeu, ele era versado nas Escrituras, ele tinha o conhecimento das Escrituras e ele responde corretamente. Ele termina dizendo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém,
E aqui que entra uma coisinha que eu queria deixar para você ir pensando à medida que você for trabalhando esse texto junto com a sua família. A resposta dele vem com uma palavrinha antes. O texto diz assim: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Ou seja, ele conhecia bem a lei, conhecia bem a palavra, mas não sabia interpretá-la, ou melhor, ele está aqui declarando, está confessando que ele não conseguia exercer essa lei como convinha, porque ele não interpretava corretamente. Ele não sabia o que ela estava dizendo. Quem é o meu próximo? Olha, eu conheço a lei, eu li, mas como colocar em prática isso que está aqui? Meus irmãos, isso não pode acontecer no nosso meio. A gente tem que saber a respeito de que a palavra está nos instruindo, a respeito de que ela está nos ensinando e em que ela está nos admoestando para que nós possamos fazer melhor, para que nós possamos ser diferentes e sermos de fato transformados pelo Evangelho e demonstrar essa transformação pelo Evangelho a toda criatura que estiver ao nosso redor. Então eu quero te animar nesse finalzinho da minha fala, nesse sentido, que você se questione com relação ao entendimento que você está tendo da palavra e se ela de fato está fazendo diferença na tua vida. Se você está interpretando ela corretamente e, mais que isso, colocando ela em prática de maneira correta. Que Deus abençoe o seu estudo, que Deus abençoe a sua família. Tenham todos uma excelente noite e que essas devocionais possam estar solidificando, irmãos, bases dentro das suas famílias que sejam eternas e que dê muitos e muitos frutos, não apenas para os seus filhos, mas para os seus netos, bisnetos, tetranetos e por aí vai. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.